é a espinha dorsal de uma narrativa, englobando todos os eventos e conflitos que movem a história adiante. Ele é fundamental porque, através dele, os personagens se desenvolvem e os eventos ganham sentido e profundidade. Sem um enredo bem estruturado, a história perde sua coesão e o interesse do leitor pode se dissipar rapidamente. A característica central do enredo é o conflito, que gera a atenção necessária para manter o interesse do leitor. Sem conflito, uma história tende a ser plana e sem dinamismo, pois é o conflito que instiga a curiosidade e o envolvimento emocional do leitor com a trama. O enredo é frequentemente dividido em 4 partes: introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. A introdução estabelece os personagens, o cenário e o tempo, fornecendo o pano de fundo sobre o qual a história se desenrolará. É nesta fase que o leitor é apresentado aos elementos essenciais da narrativa e começa a entender o contexto em que os personagens operam. O desenvolvimento, ou complicação, expande a trama, introduzindo novos eventos e complicações que aprofundam o conflito inicial. É nesta fase que a história ganha corpo e os personagens enfrentam desafios que revelam suas personalidades e motivações. O clímax é o ponto de maior tensão da narrativa, onde os conflitos atingem seu ápice e as decisões cruciais são tomadas. Este é o momento em que o destino dos personagens é decidido e a direção final da história se torna clara. O desfecho, ou conclusão, resolve os conflitos e encerra a história, proporcionando uma sensação de fechamento ao leitor. No desfecho, as consequências das ações dos personagens são reveladas e as questões levantadas ao longo da trama são respondidas. Os enredos podem ser classificados como lineares, não lineares ou psicológicos. Um enredo linear segue a cronologia dos eventos de forma natural e sequencial, permitindo que a história se desenrole de maneira lógica e previsível. Um exemplo clássico disso pode ser visto em Cinderela. A história começa com a introdução de Cinderela e sua vida difícil com a madrasta e as irmãs malvadas. Segue com o desenvolvimento dos eventos que levam ao baile e ao encontro com o príncipe. Atinge o clímax, quando Cinderela perde o sapatinho de cristal e, finalmente, o desfecho ocorre quando o príncipe encontra Cinderela e eles vivem felizes para sempre. A narrativa segue uma ordem clara e cronológica, facilitando o acompanhamento pelo leitor. O enredo não linear, por outro lado, não segue uma sequência cronológica. Ele pode começar pelo final ou alternar entre diferentes períodos temporais, criando uma narrativa mais complexa e, muitas vezes, mais intrigante. Um exemplo simples pode ser encontrado em algumas versões modernas de A Bela Adormecida, onde a história começa com o príncipe já em busca da princesa adormecida e, através de flashbacks, revela-se como a maldição foi lançada e como a princesa chegou ao seu estado atual. Esse tipo de enredo permite ao autor brincar com a estrutura temporal, criando suspense e mantendo o leitor em constante estado de expectativa. Enredos psicológicos focam mais nos estados emocionais e mentais dos personagens do que em ações externas. Em A Pequena Sereia, especialmente nas versões mais introspectivas, o enredo pode se concentrar nos sentimentos e conflitos internos da sereia, enquanto ela luta com seu desejo de pertencer ao mundo humano e seu amor pelo príncipe, contrastando com a dor de deixar seu lar subaquático e a pressão da bruxa do mar. Este tipo de enredo é particularmente eficaz em explorar temas complexos e sutis, como a natureza da identidade, a passagem do tempo e também das emoções humanas. Para criar um bom enredo, é crucial definir claramente o conflito central e decidir a estrutura narrativa mais adequada. Isso envolve uma cuidadosa reflexão sobre os elementos que melhor servirão à história que se deseja contar.
Depois, é necessário escolher os personagens, o cenário e o período em que a história se passa, garantindo que cada um desses elementos contribua de maneira significativa para a narrativa. O desenvolvimento do texto deve assegurar que todos esses elementos estejam harmoniosamente integrados, resultando em uma narrativa envolvente e coerente. A habilidade de tecer um enredo coeso e interessante é essencial para qualquer escritor, pois é através do enredo que o leitor é capturado e levado a uma jornada inesquecível.